Sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. Quero apresentar o pastor Moacir, porque muitos não o conhecem. Conheci ele há um tempo atrás, quando eu estava em Campo Grande, através do pastor Márcio, do Versilei. Já ouvia os testemunhos que Deus estava fazendo na vida dele, da simplicidade, e fiquei muito desejoso de conhecer o pastor Moacir. Então Deus me deu a oportunidade de conhecer esse irmão e toda a família dele, e ouvir um pouquinho e ser muito edificado com o testemunho de como que o Espírito Santo tem operado na vida. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus tem colocado pessoas de fé para estar junto conosco. A Bíblia diz para você não andar só, porque se você cair não tem ninguém que te levanta. E o corpo é formado assim, de dons, unções, e Deus tem uma multiforme graça para se mover. Então nós precisamos um dos outros. Eu queria que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite através da vida do pastor Moacir. Veio lá de Rondonópolis. Ele tinha um compromisso, mas ele também se esforçou para estar aqui. Ele está aqui porque ele quer, amém? Porque ele quis estar nessa comunhão. Aleluia? Então, abre o coração e receba, porque às vezes as pessoas não conhecem o pregador a primeira vez. Tire todo sentimento analítico e crítico do seu coração em nome de Jesus. Seja simples e receba a palavra com simplicidade, amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai impactar a sua vida agora. Deus abençoe. Eu louvo a Deus por tudo, pela oportunidade. Como ele falou, se for para analisar minha fala, você vai ter uma decepção. Eu sou horrível de português, sou tímido, mas quando o Espírito Santo manifesta, a gente transforma. Eu sei que talvez você está cansado de ouvir falar de oração em línguas estranhas, ou talvez você sabe tudo sobre oração em línguas estranhas. E talvez alguém no meio aqui questiona, será que a oração em língua é isso mesmo? Eu vou dizer que não é só isso, é muito mais. A oração em língua, ela toma você numa dimensão de espírito, de atitudes, de procedimentos. Oração em língua, ela é tudo o que você pode desejar como cristão. Amém? Eu tenho provado disso, eu tenho 16 anos que eu oro em línguas. Eu não me arrependo. Eu faria tudo outra vez se alguém me ministrasse, se fosse para mim ter oportunidade de dormir em Deus e acordar de novo, e alguém falar, você tem que orar em língua, eu vou orar em língua. Porque isso mudou toda a minha corrupção. Eu era corrupto, como nós todos somos, em todos os aspectos. Se às vezes você não é corrupto numa área, você é em outra, eu sei que todos nós precisamos da graça de Deus, como diz as Escrituras. Então eu analisando as Escrituras, eu estava lendo o livro de Isaías 28, 11, 9 a seguir. Ali o pregador tem uma pergunta. Amém? Olha a pergunta do pregador. Como Isaías era um profeta messiânico, ele falava tudo o que ia acontecer na sua vida nos tempos atuais, aleluia. Ele faz uma pergunta assim: a quem, pois, ensinaria a ciência ou a sabedoria? Ele faz uma pergunta assim: acaso aos desmamados? Eu falei, Deus, por que desmamado? Porque só tem um tipo de ser que desmama, aleluia, que é criança. Talvez você conhece tudo, já ouviu falar de tudo. Talvez você ouviu falar do David, de outros homens de Deus, dos grandes homens de Deus que encontra nessa reunião. Mas se você não decidir ser uma criança, derramar os pés de Jesus, e você pode ter 70 anos aí, 50, você tem que decidir ser criança. Porque só tem um ser que é apto para ensinar, é criança.
O adulto é muito cheio de tese, não é? Muito cheio de, eu não sei se é assim, eu acho que é assim. Amados, quem quer aprender de Cristo aqui? Você nunca deve achar que é assim. Eu sou crente, mas eu sou assim. Não, eu sou crente, mas sou versado ao Espírito. Eu estou desejando. Eu quero aprender dele. Então eu comecei a orar em língua numa pobreza terrível. Pensa na pobreza. Pobre de maré de si. Em todos os aspectos. Porque quando você fala em pobreza, você pensa que não tem dinheiro, cifrões. E Paulo diz assim que quem tem, às vezes é pobre, né? Mas eu tinha uma corrupção terrível em mim, em todos os aspectos. Eu achava que eu nasci para ser pobre, que a minha família era pobre, os meus pais eram pobres, e aquilo era o meu karma, como diz os espíritas, o meu destino e etc., como você deve entender. E um dia alguém chegou na minha casa, eu passava fome, eu e a vencedora da minha esposa ali, e minhas filhas pequenas, passando necessidade. E chegou alguém lá em casa trazendo uma cesta básica para mim. E ele trouxe, eu trouxe uma cesta básica para você. E eu fiquei furioso, porque o homem é muito orgulhoso. E eu fiquei furioso porque alguém estava trazendo sustento para mim, que eu não era um homem suficiente para manter minha casa, ok? Aí, ele falou, olha, essa cesta básica está aqui. Eu falei, quanto custa isso? Nada. Eu falei, você não está entendendo, meu irmão, quando custa andar como você anda. Ele olhou para o meu rosto com um olhar de amor. E falou para mim, você tem coragem de pagar o preço? Eu falei, eu tenho. Qual o preço? Não é essa cesta. Eu quero saber qual o segredo que você tem. O que você tem? Eu quero ter o que você tem. Ele falou, então você vai passar tempo com Deus. Você vai orar em línguas. Você vai adorar. Você vai meditar. Você vai se isolar em Deus. Eu tinha 2 crianças pequenas e ela ficava sempre na minha calça balançando, chamando a minha atenção. Eu arrumei uns compensados velhos, resto de construção, fiz um quarto para mim, assim no meio do terreno, e ali me entrancava de dia e de noite, adorando o Senhor, e orando em línguas estranhas. Enquanto eu adorava o Senhor por longos períodos, Ele ministrou uma verdade no meu coração. Amém? Ele foi tirando a corrupção. Eu quero falar para alguém que ora em língua aqui, preste atenção. Não busca o resultado. Não foca o resultado, foca em Deus. Eu sei que você busca muita coisa. O foco é Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Se você não entender que Deus é o centro de todas as coisas, você vai cansar. Porque a Bíblia diz assim no livro de Isaías 40, 25 a seguir. Ele fala assim, olha, o jovem de exaustos cai no chão. Você acha que ele está falando de jovem literalmente? Não, é uma revelação. Jovem é carne, porque jovem é sentimento, jovem é emoção. Jovem tem uma força terrível, mas é na carne. Os jovens de exaustos caem no chão, mais, olha o divisor aí para mim e para ti nessa noite, ok? Mais os que confiam no Senhor. O que tem Ele como líder, que respeita acima de quaisquer coisa a sua soberania. Mais os que confiam no Senhor, que sois vós, crianças nascidas de Deus, aleluia. Mais os que confiam no Senhor, corre e não cansa. Quem está entendendo? Caminha e não se fadiga, voa com asa de águia, plana sobre a circunstância. É por isso que Malaquias 4:6 a seguir diz assim, ei, o que eu digo para você, monte? Tu serás uma campina. Montes são dificuldades, paradigmas que você não vence, tabu que você não quebra. Isso está impregnado na sua carne. E você acha que tem que criar uma forma nova de buscar o Senhor? Deus nunca inova nesse lado. Você só tem que entrar. A maioria das pessoas já fez propósitos e propósitos e propósitos. Fez ou não fez? Agora eu vou passar 15 dias em jejum, amém? Agora eu vou entrar em Deus, não vou falhar um culto. Eu não vou, quando vou falhar um louvor desses meus irmãos, porque esse louvor me enche, esse louvor te encheu, mas isso não pode ficar só aqui. Você tem que levar o avivamento para a sua vida. Eu falei, Deus,
Como seguro um avivamento? Como preservar um avivamento, Deus? Eu perguntei, porque eu participei de vários cultos também. Eu participei de vários louvores. Eu tive diante de muitos homens ungidos. Em todos os aspectos você pode imaginar. Eu chorava, eu gritava, eu ajoelhava. Aí quando voltava para casa, eu era o velho. Todas as minhas fraquezas. Eu encontrava com os monstros das minhas fraquezas. Eles queriam me engolir de alguma forma. Eu falei, mas não era tão gostoso. Era tão gostoso, eu queria voar em Deus. Mas aqui parece que é tudo estranho, é como aquele hino, uma música do mundo, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas coisas, os mesmos problemas, as velhas contas. Em todos os aspectos aquilo me oprimia. Eu fui entrando em Deus. E orando em línguas. Aí eu parei de criar expectativa pela minha oração. Quero falar com alguém aqui. Não crie expectativa. Apenas adore. Deus falou para mim que tudo que você semeia nessa terra nasce. Quem está entendendo? Deus falou para mim que tem um lugar chamado solo santo. Tudo que tu semeia no solo santo nasce. Mas o tempo de Deus não é o teu tempo, não é porque Deus é tardio, não é porque Deus ele não é injusto. É por causa da minha corrupção.